Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje, nessa aula, nós vamos ver aqui como construir o gráfico com a ajuda das derivadas. Vamos fazer aqui por etapas. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os pontos críticos. Vamos ver então? Então, pessoal, nós vamos ver aqui o tema, né, relacionado a gráficos e com a ajuda das derivadas. Vamos por etapas, esse é o primeiro vídeo. Nesse vídeo, nós vamos ver como achar os pontos críticos. Mas antes de falar dos pontos críticos, então temos aqui a questão da derivada da primeira, né? O que que a gente encontra quando a gente faz a derivada da primeira? Então, quando a gente faz a derivada da primeira, né, nós encontramos o quê? Quando a derivada da positiva é maior que zero, a gente tem que o gráfico aqui está crescente na função original. Quando é menor que zero, a função original está decrescente, ou aqui, né, o nosso objetivo desse vídeo, os pontos críticos. Quando a derivada você derivou, né, igual a zero e acha os pontos onde a derivada é zero, você está achando os candidatos, né, a três possibilidades, que seria ponto máximo, o ponto mínimo ou a inflexão. Então, nós vamos ver aqui como achar esses pontos críticos. No caso, vamos deixar para o próximo vídeo, né, a verificação de se eles são pontos de máximo ou mínimo, mas vamos mostrar aqui como achar os pontos críticos. Então, os pontos críticos são aqueles onde a derivada é zero, né? Então, lembrando que nesse vídeo também na sequência, né, nós vamos falar do teste de concavidade, que já seria um teste da derivada da segunda, para ver se deu negativa ou positiva a derivada. E se a derivada deu negativa na segunda, né, e você achou os pontos ali a sequência de pontos onde na derivada segunda são negativos, você teria concavidade voltada para baixo ou positivos com concavidade voltada para cima. Mas isso nós vamos continuar no próximo vídeo, porque vamos fazer um vídeo uma sequência de aulas aqui, onde a primeira nós vamos falar da derivada primeira e os pontos críticos, né? Então, vamos estudar aqui a função. Aqui no enunciado fala concavidade, que seria, no caso, ver se é para cima ou para baixo, que nós vamos ver no próximo vídeo, mas vamos fazer o estudo completo aqui, vendo as derivadas e as análises, né, que a gente pode fazer a partir dessas derivadas. Então, quando eu quero achar os pontos críticos, eu tenho que derivar. Se eu faço a derivada da primeira dessa função, né, y', né, vai ficar o quê? 3x ao quadrado, né? Pela regra do tombo, você desce ali o 3, multiplicando o 1, que já estava ali, mas não aparecia. 3 vezes 1, 3. Se aqui fosse 2, ia ficar 3 vezes 2, 6. Tira 1 do expoente, então aqui ficou o 2, né? 3x ao quadrado. O 2 aqui também, ele veio multiplicando, né? Então 3 vezes 2, 6, então ficou menos 6x. E ali o 1, né, o número fixo, sempre vai dar zero, a derivada, tá? Então, o nosso enfoque aqui não é os detalhes da derivada, tá? Mas a gente vai ver a análise que a gente pode fazer, tá? Então, ó, nesse momento, quando a gente derivou, a gente encontrou aqui o 3x ao quadrado menos 6x. Outra forma de representar essa mesma derivada seria também dx dy, em vez de usar o y'. E aí a gente estaria derivando em x o y, era uma forma de representar assim, mas você pode usar o y e a gente chegou aqui, né, igual a 3x ao quadrado, 3x ao quadrado menos 6x, a derivada da primeira. Agora a gente vai achar os pontos críticos, né, que é o nosso primeiro objetivo para trabalhar os gráficos a partir das derivadas. Para achar os pontos críticos, a gente vai igualar a derivada com zero, né, porque a derivada que nós encontramos na tela anterior, né, que foi 3x ao quadrado menos 6x, igualando com zero, nós vamos resolver essa equação. Como é uma equação de segundo grau incompleta, a gente pode colocar a parte comum em evidência, né? E a gente tem o 3 ou o múltiplo de 3, né? Nos dois membros aqui, 3x ao quadrado e 6x, né? Então você pode colocar em evidência 3x, o 3 porque os dois são múltiplos de 3, e o x porque você tem a parte literal x nos dois membros aqui. Então a gente tem o quê? Ó? 3x, aí você colocou em evidência, ficaria o que dentro dos parênteses? X, porque quando você multiplica por x, volta a ser 3x ao quadrado. E aqui menos 2, porque quando você multiplica por menos 2, o 3x que está fora, voltaria a ser 6x.
Então, você tem aqui a mesma informação, só que reescrita, fatorada. Quando a gente reescreve aqui fatorada, a gente pode fazer o quê? Igualar a parte de fora aqui 3x com zero, e aí a gente isola aqui o x passando 3 dividindo, e aí quando você divide aqui por 3, você chegou x igual a zero. Então nós encontramos um dos valores aqui que satisfaz a igualdade, que seria zero, que vai fornecer os pontos críticos, né, para o nosso gráfico, que seriam pontos de máximos, mínimos ou inflexão, esses pontos críticos. A gente não sabe ainda, não fizemos esse tipo de análise, mas o primeiro ponto crítico é o zero. Para achar o outro ponto crítico, a gente vai fazer o x menos 2 igual a zero. Então, a gente isola aqui o x menos 2, né? Isola o x, vai ficar x igual a zero mais 2, vai ficar 2. Então, nós temos dois pontos críticos, né? Então, nós temos o zero e o 2. Então, agora nós precisamos analisar se esses pontos são de máximo, mínimos ou são pontos de inflexão. Então, nós, com a derivada da primeira, quando a gente derivou, né, aqui, chegou no 3x ao quadrado menos 6x, e depois igualamos a zero e resolvemos, encontramos x igual a zero, x igual a 2, nós achamos os pontos críticos, né? O que que são esses pontos críticos? Esses pontos críticos, eles podem ser ponto de máximo, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para vocês verem, ó. Ponto de máximo, eles podem ser ponto de mínimo, pode estar mais embaixo de todos, ou pode ser um ponto de inflexão. Para concluir isso, se é pontos de máximos, mínimos ou inflexão, eu preciso continuar minhas análises. Mas como aqui é um exercício, né, que demanda mais tempo, nós vamos parar aqui nesse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo nós vimos como achar os pontos críticos. Deriva a função, iguala com zero, acha os valores, né, de x que dariam zero naquela derivada da primeira, e aí você achou os pontos críticos que são os candidatos para que sejam pontos de máximo, mínimo ou inflexão. Nós achamos então quais valores aqui, ó, o zero e o 2. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos continuar essa análise e nós vamos mostrar aí se esses dois pontos são de máximo ou mínimo, com a derivada da primeira que mostra qual o lado da esquerda e da direita, a vizinhança, se é crescente ou decrescente. E depois nós vamos também continuar a análise com a derivada da segunda, para fazer a análise da concavidade, né, e do ponto de inflexão. Então, ótimos estudos a todos, um abraço, até a próxima.